Olá, aqui é Paulo do canal Espaço PC e essa é a Vila Gurion, a única e última favela da Coreia do Sul. A Vila Gurion, ela fica em Seul, na Coreia do Sul, no distrito de Gangnam, esse do outro lado da pista, que é um dos bairros mais ricos da Coreia do Sul. É um contraste entre a Coreia rica e atual e a Coreia pobre de décadas atrás. Então, assim, numa comparação com o Brasil, seria bairro do Morumbi e favela Paraisópolis em São Paulo. Eu já mostrei esse lugar num outro vídeo aqui no meu canal, quando eu estive nele pela primeira vez em fevereiro de 2023. A base para o que eu falo nesse vídeo são estudos sobre o local, reportagens da mídia coreana, conversas com moradores locais e de outros lugares também. Já conversei também com funcionário do governo coreano sobre essa favela e principalmente visitei o local. Como eu disse, a primeira vez que eu estive nesse local foi em fevereiro de 2023 e inclusive aqui no meu canal já tem vídeo meu falando dessa favela em fevereiro de 2023. Essa favela, ela surgiu na década de 80. Nessa época, a Coreia do Sul era um país pobre e vivia uma ditadura. O governo coreano, nessa época, procurava uma forma de tirar o país da pobreza e tornar a Coreia do Sul atrativa para investimentos externos. E aí houve a oportunidade do país sediar as Olimpíadas Mundiais de 1988 e para isso a Coreia precisava ter a estrutura necessária. E então iniciou-se a construção da estrutura necessária para sediar as Olimpíadas. Entretanto, nos locais, em alguns locais onde deveria se construir, haviam pessoas morando e então o governo da época desapropriou essas pessoas que ficaram sem um lugar para ir e escolheram vir para o local onde fica Gurion. No começo era para ser algo temporário, mas acabou se tornando definitivo para alguns. É importante ressaltar que a Coreia do Sul de hoje não é a mesma da década de 80. O governo não é mais uma ditadura e na Coreia de hoje isso jamais teria acontecido da forma que aconteceu lá na década de 80. Tanto que alguns outros bairros pobres de Seul passaram por revitalização há anos, mas somente depois de todos os moradores aceitarem um acordo de compensação financeira e saírem de suas casas. A Coreia do Sul de hoje tem bairros mais simples, mais favela mesmo, apenas Gurion. Então, com essa mudança repentina na época, esse local se formou sem nenhuma estrutura adequada e permanece com a estrutura precária e insalubre até hoje. E é isso que define Gurion como uma favela. Ela é uma favela apenas na questão estrutural e precária, mas não tem criminalidade, violência, tráfico, etc. Essa visão brasileira da favela que nós temos não é a mesma de Gurion. Para Gurion é apenas no sentido estrutural. É uma favela na questão estrutural, pois não tem a estrutura adequada que se espera para um bairro residencial. Por exemplo, não tem esgoto, as casas são de madeira, pedaço de ferro, papelão, tudo feito de forma desorganizada, como se vê nas imagens. Então, continuando, a partir da década de 90, o governo iniciou um projeto para realocar os moradores em outros locais e fazer uma revitalização. Alguns aceitaram e outros não. E aí, nos últimos anos, em novas tentativas foram oferecidos, além da realocação, uma compensação financeira. Muitos já aceitaram ao longo dos anos e saíram de Gurion, mas uma parte não aceitou por motivos pessoais ou por não concordar com os termos oferecidos pelo governo.
Vale ressaltar que as moradias de Gurion são consideradas ilegais, porque essa terra ela tem dono, existe um proprietário desse terreno que, juntamente com o governo coreano, busca uma solução pacífica para a mudança dos moradores. A Vila Gurion é a única e última favela da Coreia do Sul. Algumas pessoas, de forma insensata, vão para outro lugar da Coreia e chamam de favela, mas isso é errado. Eu falo da Vila Cultural Gancheon, que fica na cidade de Busan. A Vila Gancheon ela já foi favela, mas há anos já foi totalmente revitalizada e não é mais uma favela. Só porque tem becos e está no morro não significa que seja uma favela. Então alguns vão para lá e chamam erradamente a Vila Gancheon de favela. Mas a Vila Cultural Gancheon em Busan não se enquadra na definição de favela. E eu já estive lá também para comprovar isso. Já a Vila Gurion, de fato, pode ser definida como uma favela. Segundo o levantamento de algumas organizações coreanas que atuam nesse lugar e também informações de moradores, hoje em Gurion vive aproximadamente 500 pessoas, dentre as quais a maioria são idosos. A favela é um lugar praticamente vazio, com a maior parte das casas vazias, porque a maioria das pessoas já saíram daqui. Seja por ter aceitado o acordo do governo ou por ter saído por méritos próprios ao estudar, trabalhar e com isso melhorar sua vida e de sua família. Das pessoas que ainda moram aqui, a maioria são idosos e muitos não têm mais o desejo de sair por terem criado um vínculo afetivo com o local em que viveram por tanto tempo. Alguns também, por não quererem ter o trabalho de recomeçar em algum outro lugar, pois já acostumaram e se conformaram com o local onde viveram por décadas. Para muitos, Gurion é um lugar como uma zona de conforto, um lugar de zona de conforto. Assim, alguns rejeitaram a proposta do governo e não querem sair. Dessa forma, o governo coreano não pode fazer nada até que todos aceitem deixar o lugar, uma vez que o poder público não pode tirá-los à força. Então, o governo coreano não pode tirá-los à força. A Coreia de hoje tem leis e direitos que proíbem isso. Alguns desses idosos disseram ter vergonha de morar num lugar assim e até se sentem constrangidos. E isso é algo natural, uma vez que muitas pessoas, até mesmo no Brasil, sentem vergonha quando moram num lugar pobre, ainda mais quando têm amigos e conhecidos que moram em lugares melhores. E atualmente o governo coreano ele continua frequentemente tentando acordo com os moradores dessa favela, mas nada em definitivo. Hoje Gurion é monitorada pelo governo coreano e algumas outras organizações devido à precariedade do lugar e principalmente pela fragilidade dos moradores idosos. Assistentes sociais e agentes de fiscalização monitoram o local e acompanham os moradores, visando o bem-estar deles e a fim de evitar tragédias. Por ser um lugar construído com materiais precários, está sujeito a incêndios. Inclusive, quando eu vim em fevereiro de 2023, tinha acabado de acontecer um incêndio. Eu até filmei o local, conforme essas imagens. Felizmente não houve vítimas e os moradores foram realocados para lugares melhores. Os incêndios acontecem porque no inverno, por ser muito frio e não ter sistema de aquecimento nas casas, eles acendem briquetes para aquecer a casa. Briquetes são peças de carvão e, portanto, inflamáveis. Algumas pessoas falam de forma insensata que a Coreia esconde e que a mídia coreana não fala sobre esse lugar. Mas isso não é verdade, não é bem assim. A mídia coreana e o governo falam sim desse lugar, inclusive quando teve o último incêndio, ficaram dias falando e acompanhando o incidente. Eles também, de vez em quando, sempre levantam a questão da situação dos moradores e sobre a revitalização do local.
Porém, eles não ficam falando o tempo todo, da mesma forma que o governo brasileiro e as mídias do Brasil não falam o tempo todo da Cracolândia de São Paulo. Não é interessante para nenhum país ficar o tempo todo focado em algo que não é bonito para o país. Mas na Coreia eles falam sim dessa favela e não escondem do jeito que alguns falam de forma insensata. No Brasil, por exemplo, o governo brasileiro e as mídias não falam o tempo todo das favelas brasileiras. O Ministério do Turismo brasileiro, quando vai falar e mostrar o Rio de Janeiro, não mostra e não fala das favelas do Rio. Também não falam da maior favela do Centro-Oeste, no Distrito Federal, que é o Sol Nascente, ali pertinho de Brasília. Se você observar uma propaganda do turismo brasileiro, você não vai ver as coisas ruins como a Cracolândia de São Paulo. Isso porque qualquer país escolhe mostrar o que tem de melhor. Até a maioria de nós somos assim. A maioria das pessoas prefere mostrar as qualidades do que os defeitos. Então, o local não é esquecido como alguns falam. E um detalhe é que a localização dessa favela já é um lugar isolado. Nem precisa esconder. Desde o início, foi escolha dos moradores vir para esse lugar que fica no sopé de uma montanha e faz parte de uma floresta. Tanto que tem mato dos lados e no fundo. Desse lado da rodovia não tem construções além de Gurion. Já é um lugar no interior de Seul, pode-se dizer. E também já é um lugar isolado por si só, devido à localização, e não um lugar que está aqui porque o governo quer esconder. Mas também não é um lugar de difícil acesso, uma vez que tem um terminal de ônibus na entrada da vila. Então qualquer um pode pegar o ônibus e descer aqui. Outra questão de Gurion é que os agentes do governo tentam proteger a privacidade dos moradores na medida do possível. Isso porque alguns estrangeiros já vieram nessa favela e agiram de forma desrespeitosa, invadindo a privacidade, colocando a câmera no rosto dos moradores e às vezes até entrando na casa deles sem serem convidados. Por isso, hoje há uma atenção nesse sentido, uma vez que os moradores demonstraram insatisfação com a falta de respeito e o incômodo que esses estrangeiros causaram. Então, às vezes, se um agente de fiscalização barrar alguém com câmera na mão, esse é o principal motivo. Na Coreia tem leis que protegem a privacidade individual. No Brasil também é assim. E você não pode sair filmando qualquer um em qualquer lugar ou sair tirando a foto de quem quiser sem autorização da pessoa. Outras mentiras que alguns estrangeiros falam de Gurion é que os idosos desse lugar são excluídos e não têm atenção e o cuidado do governo. Mas também isso é mentira, também não é assim. Eles têm sim o cuidado e a atenção do governo e de organizações, além de familiares. Tem assistentes sociais que se revezam todos os dias com o intuito de cuidar dos moradores. Também tem ONGs que ajudam e agentes do governo que fiscalizam o lugar. Eu mesmo já vi isso acontecer algumas vezes, já presenciei momentos assim. E outra questão é que os idosos desse lugar também recebem aposentadoria governamental, que é um benefício vitalício do governo coreano, semelhante ao BPC do Brasil. Mas, mesmo com esse benefício, alguns idosos decidem trabalhar, seja para aumentar a renda ou para se sentir úteis. Muitos idosos gostam de se sentirem úteis e mesmo após a aposentadoria continuam na ativa. Isso também tem no Brasil. Já conheci vários idosos brasileiros que mesmo depois de se aposentarem, decidiram continuar trabalhando, seja para se sentirem úteis ou para complementar a renda. Além disso, a Coreia do Sul, no geral, tem vários programas assistenciais e atividades voltadas para o cuidado e bem-estar dos idosos. Coisas como alimentação gratuita, saunas, shows, atividades físicas,
passeios turísticos pelo país com guias especializados e ônibus de viagens, multirões de saúde, etc. Então, vários programas e atividades voltados para o cuidado e bem-estar do idoso. A grande maioria dos idosos da Coreia e moradores de Gurion tem sim assistência do governo e não são abandonados ou excluídos, como alguns falam de forma insensata. Mas outra coisa que eu já vi também foram alguns idosos coreanos recusarem ajuda. Infelizmente, por algum motivo, aos que recusam ser ajudados. Já vi isso no Brasil também. Alguns preferem viver a vida do jeito deles, sem serem incomodados, mesmo que essa vida pareça miserável aos olhos dos outros. É triste, mas é preciso respeitar. E outra coisa que eu vi acontecer em Gurion, e também moradores disseram, é que muitos recebem frequentemente a visita dos filhos e parentes. Inclusive, muitos desses carros que aparecem no vídeo são de filhos de moradores que vêm visitar seus pais frequentemente. E aí alguém pode questionar: por que o filho não tira o pai ou a mãe dessa situação? Ao questionar uma senhora sobre isso, ela respondeu que trabalhou para que o filho se formasse, arrumasse um bom emprego e tivesse condições de sair da favela. Então ele fez isso, comprou uma casa, se casou, teve filhos e tentou várias vezes tirar a mãe desse lugar para morar com ele. Mas ela não quis ir morar com o filho para não incomodá-lo. Ela disse que vive bem em Gurion e queria que o filho vivesse bem em sua casa, fora da favela e com a sua família. Ela disse ainda que era feliz em saber que o filho estava bem e que se contentava com as visitas dele. Então, tem isso em alguns idosos, de se sentirem um incômodo para seus filhos e então decidem ficar em Gurion. Isso parece algo comum entre alguns idosos, inclusive no Brasil. Eu conheço alguns idosos brasileiros que não gostam de incomodar ou serem vistos como peso para os seus filhos. Nessa favela também há uma parte dos moradores que são mais jovens, uma minoria. Eu conheci 2 jovens irmãs em 2023 que desejavam sair de Gurion. Elas tinham um pouco mais de 20 anos e moravam com um pai. Aí uma organização coreana estava atuando junto ao governo coreano para conseguir um bom acordo de compensação financeira para elas e seu pai idoso. O relato delas é triste, pois elas diziam que sofriam no inverno devido ao frio e no verão devido ao calor e mosquitos. Mas então essa organização conseguiu ajudá-las a ter uma vida melhor. Os idosos, eles já estão mais acostumados e conformados com o Gurion, porém os jovens têm mais dificuldades. Mas a grande maioria dos jovens já conseguiu ir para um lugar melhor e não moram mais em Gurion. Então essa é a Vila Gurion, a única e última favela da Coreia do Sul. Ela é um resquício da Coreia pobre e também serve como comparativo do quanto a Coreia do Sul conseguiu se desenvolver, pois praticamente todo o país era como a Vila Gurion e hoje é um país muito desenvolvido e bem estruturado. A Coreia do Sul não é um país perfeito e tem seus problemas como qualquer outro país, mas também não é um lugar terrível como falam alguns insensatos. Apesar de seus problemas, a Coreia do Sul é um país incrível, com pessoas incríveis, tal como o Brasil é um país incrível, com pessoas incríveis, mesmo com os inúmeros problemas que se tem no Brasil. É claro que a Coreia do Sul tem muitas questões a melhorar, como qualquer outro país, mas é um país que já melhorou em muitas questões e superou muitos desafios, muitos momentos difíceis. A Vila Gurion é uma dessas questões a serem melhoradas, mas, por outro lado, é preciso também respeitar a vontade daqueles que querem permanecer no local,
por terem criado um vínculo afetivo com o mesmo.